Um feliz sábado, meu querido amigo, minha querida amiga. Mais uma vez estamos juntos para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina, lição de número 10. Neste momento, gostaria de agradecer a você por estar participando do nosso canal. Solicitamos também que você compartilhe o nosso canal, aí clica aí no sininho para que você seja comunicado de todas as informações, de todos os vídeos que vamos ali postar. Muito obrigado mais uma vez. Neste momento nós vamos fazer uma oração para buscarmos a presença e a direção de Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais uma oportunidade concedida de estarmos reunidos para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Derrama teu Santo Espírito sobre nós. Nos ajude, Senhor. Ilumine o nosso caminho. Ilumine a nossa vida. Ilumine as pessoas que estão nos acompanhando neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Então, a lição do número 10, que tem como título Educação Artística e Científica. O texto para memorizar se encontra no livro de Salmos, no capítulo 19, no versículo 1, que nos diz: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama as obras das suas mãos. Estamos aqui diante de um Deus criador, de um Deus mantenedor, de um Deus salvador. Deus criou todas as coisas que existem no mundo. Existem duas concepções: a concepção de um Deus como criador, criacionismo, e uma outra concepção, a concepção de que não existe Deus e que o ser humano evoluiu, que o ser humano veio do nada. Então, em que nós iremos acreditar? Eu acredito que Deus é o Criador, que Deus é o mantenedor da vida. E Deus também, Ele, com a entrada do pecado neste mundo, Ele estabeleceu o plano da redenção. E nesse sentido, a educação de hoje, em geral, ela baseia-se no pressuposto de que Deus não existe, ou não intervém nas leis naturais ou nas coisas que acontecem nesse mundo. Eu chamo a você para que nós possamos refletir nessa questão e que nós possamos acreditar que existe um Deus por tudo que existe na natureza. O texto que nós acabamos de ler diz que as obras da criação anunciam a existência e a criação de Deus. Então, que nós possamos crer que existe um Deus. Nós não estamos aqui no mundo em um acaso, nós não viemos do nada e nós não vamos por nada. Deus estabeleceu para mim e para você o plano da redenção. Gostaria de pedir a você que você refletisse muito bem nessa lição e nos ensinamentos que a Bíblia nos apresenta sobre a criação do nosso Deus. No entanto, como cristãos, nossa educação deve incluir esses conceitos. Dessa forma, poderemos aproveitar o máximo da educação artística e científica. A educação artística e científica, elas são importantes, mas elas são importantes quando elas estão em consonância no entendimento da existência de Deus. Nós não podemos dissociar a ciência da religião. A ciência e a religião, elas podem caminhar de mãos juntas para que esse ensinamento tanto da ciência como da religião possa ajudar o ser humano a elevar os princípios, ajudá-los a conhecer melhor a vida, a existência, a saber que Deus tem um plano. Grandes cientistas acreditavam em Deus. Você vê Pasteur, que foi um grande cientista, ele acreditava em Deus. E tantos outros cientistas que passaram desse mundo, que fizeram da sua vida, da sua história, do seu trabalho e da sua ciência uma associação entre a ciência e a religião. E eu destacaria também Isaac Newton, também, que foi muito importante nesse contexto. Primeiro tópico da lição: Deus e a educação científica. No livro de Salmo, capítulo 139, versículo 13 e 14, nos diz o seguinte: pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem que coisa extraordinária, a maneira que Deus nos fez, a maneira que Deus nos criou, que Deus nos concebeu. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário, isso é matéria de ciência, isso é matéria de arte, estudar as maravilhas da criação de Deus, principalmente a criação do ser humano. E nesse contexto, quando estudamos como Deus organizou e desenvolveu a vida genética, nos maravilhamos
com o amor gentil desse Deus maravilhoso. Por exemplo, ele arranjou para que o feto se desenvolvesse perto do coração da mãe e para que a mãe pudesse ver visualmente como o bebê cresce dentro de si. Está ali, isso é maravilhoso, isso é extraordinário. O mistério da vida, o mistério da existência, como nós chegamos até aqui. Não há coisa melhor do mundo do que nós entendermos que nós somos obra da mão de um Criador, que criou o homem do pó da terra, soprou nas narinas do homem o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Saber que nós não somos obras do acaso, que nós saímos das mãos de Deus é algo maravilhoso, sublime e relevante. Em Romanos 1, capítulo 1, versículo 20, o apóstolo Paulo disse, ao estudar a natureza, ao estudar os homens, que os homens eles não teriam desculpas que eles permitam negar a existência de Deus. Ou seja, o que Paulo quer dizer que nenhum homem existente nesse mundo, ele vai poder dizer que não teve a oportunidade diante de Deus, porque todos nós tivemos a oportunidade. Por que negar a Deus? E nós estamos vivendo num mundo negacionista, que as pessoas elas querem negar absolutamente tudo, não é? E nós não podemos preincidir de negar a existência de um Deus maravilhoso, de um Deus grandioso, que através de um projeto da redenção, ele fez com que Jesus viesse até esse mundo para resgatar os nossos sonhos, para resgatar a nossa história, para resgatar a nossa vida, para resgatar esse planeta do pecado e de suas consequências. Tantas doenças físicas e espirituais que nós temos acompanhado, mas sem sombra de dúvida, é importante dizer que nenhum homem será indesculpável diante de Deus, porque todos nós temos a oportunidade de conhecer os projetos de Deus para a nossa vida. Vamos agora à primeira pergunta. O que Paulo disse sobre estudar a natureza e os homens? Assinale a alternativa correta. Letra A, que não teremos desculpa diante da criação de Deus. Letra B, poderemos nos desculpar diante de Deus? Qual a resposta correta? Exatamente a letra A, que nós não teremos, seremos indesculpáveis diante de nosso Deus. Ninguém vai poder pedir desculpa a Deus, seremos indesculpáveis. Segundo tópico da lição, Deus e a educação artística. Em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 11, diz o seguinte: tudo fez Deus formoso ao seu tempo. A criação de Deus é uma obra de arte. E nós não podemos transformar a obra de arte de Deus em algo deteriorado. A parte artística, a parte da criatividade humana, ela é muito importante, mas ela não pode ser dissociada do plano e da criação de Deus. Nós podemos viver no mundo lúdico, brincando, nos alegrando com festas, com as obras de arte e tudo mais. Mas tudo isso é importante quando isso está associado ao plano da salvação. Nos alegrarmos com a arte, porque a arte faz parte da vida. Mas quando a arte ela parte para ser negacionista, negar a existência de Deus, aí nós lamentamos, aí nós não podemos seguir. Por quê? Como o Salmo 96, versículo 9, pode nos ajudar a entender sobre a beleza e a santidade de Deus. É importante registrar o seguinte: o conceito da beleza parte de Deus. Ele ama a beleza física e espiritual. Ele aprecia a beleza de um caráter convertido e deseja ser adorado na beleza de sua santidade. Veja que a beleza, ela não deve ser apenas física, a beleza também deve ser espiritual. Tem tanta gente que tem uma beleza física que Deus estabeleceu, seja qual for a cor dessa pessoa, seja qual for o país que ela venha morar, quer seja na África, quer seja no Brasil, seja em qualquer parte desse mundo. Todo mundo é bonito, todo mundo é belo. Sabe por quê? Porque todo mundo foi feito à imagem e semelhança de Deus. E nós não podemos negar, usar um discurso de discriminação para com as pessoas, porque todas são importantes, todas são relevantes e todos nós somos lindos, belos e maravilhosos aos olhos de Deus. Agora, nós não podemos negar uma coisa, que nós fomos criados por Ele. E Deus adora não só a beleza física da gente, mas também a minha e a sua beleza espiritual.
espiritual. Vamos ter beleza física, mas vamos ter beleza espiritual. E não fique mostrando ou se expondo na beleza que você tem ou nas coisas que você tem. De maneira nenhuma. Seja natural, que Deus vai fazer você brilhar nesse mundo. É esse o convite que eu faço para você neste momento. E é importante também que Eva aprendeu tarde, que nem tudo que é agradável aos olhos e cobiçável é bom. Nem todas as coisas que verdadeiramente elas são agradáveis aos olhos, que ela tem uma beleza exterior, isso aí é bom não. Isso aí a vida tem provado isso. E nós precisamos ter cuidado para não transformar coisa que é agradável aos olhos e pensar que aquilo é bom. Não, nem tudo que é agradável aos olhos é bom. E nós precisamos deixar de lado aquilo que agrada os olhos para destruição e buscarmos as coisas que não só agradam os olhos, mas agrada a Deus. Porque a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Vamos agora à segunda pergunta. Qual o conceito de Deus sobre a educação artística, considerando a sua obra criadora? Assinale a alternativa correta. Letra A. Ele ama a beleza física e espiritual. Ele aprecia a beleza de um caráter convertido e deseja ser adorado na beleza de sua santidade. Letra B. Ele ama a beleza física e não a espiritual. Ele aprecia a beleza de um caráter convertido e chama a ser adorado na beleza de sua santidade. Qual a resposta correta? Preste bem atenção. Qual a resposta correta? É a letra A. Ele ama a beleza física e espiritual, ele aprecia a beleza de um caráter convertido e deseja ser adorado na beleza de sua santidade. Terceiro tópico da lição, evitar os erros. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20, nos diz: Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, evitando e as oposições da falsamente chamada ciência. Olha, a gente tem que evitar o que é de ruim na ciência. A ciência tem muitas coisas boas, relevantes para esse mundo, que tem contribuído para o bem-estar da humanidade. Mas nem tudo que a ciência fez também ao longo da humanidade foi correto. Por exemplo, as bombas atômicas que foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki, lá no Japão, são obras da ciência. Mas nós não podemos negar que isso foi extremamente danoso para a história da humanidade. As experiências terríveis feitas com seres humanos pelos profissionais na época de Hitler, a gente não pode deixar de negar que isso foi extremamente danoso para a história da humanidade. Então, nem tudo que a ciência fez foi importante e foi relevante para a história da humanidade. Portanto, a ciência ela é muito importante, porque ela vai facilitando a vida e nos ajudando a ter uma vida melhor. Portanto, os avanços científicos que facilitam as nossas vidas, também são usados para fins bélicos, como nós já mostramos aqui, não é? Os fins bélicos que são utilizadas essas coisas. Da mesma forma, a ganância, o amor ao dinheiro, a satisfação dos prazeres egoístas, perverte o uso dos dons artísticos como pintura, fotografia e cinema. Ora, essas coisas são muito importantes. Pintura, fotografia, cinema, os avanços da ciência, mas a mesma ciência que criou determinadas coisas, a genética para ajudar a vida, foi aquela mesma que criou as armas, que criou a arma química, que criou outras coisas, que essas coisas são nocivas à existência humana. O cinema, a música, a arte, tudo isso é muito importante, mas a gente está verificando nesse mundo que estamos vivendo que tem se desvirtuado isso. O cinema, muitas vezes, a música, obras de arte, elas são usadas para fins que são, sem sombra de dúvidas, extremamente negativos para a história da humanidade e tem destruído a vida das pessoas com coisas que não têm significado, com coisas que desvirtuam o verdadeiro sentido da vida e o plano da redenção estabelecido por Deus. Toda a obra artística, seja ela qual for,
ela, para ser importante, ela tem que ser relevante para a vida e ajudar as pessoas. Mas filme que trata de violência, música que fala sobre a agressividade da mulher, obras de artes que não têm nenhum significado, nenhuma importância para ajudar a edificação da vida das pessoas, perdão, mas isso aí a gente deve procurar excluir da nossa vida e procurar coisas relevantes. E, portanto, e por outro lado também, a ciência mostrou que nem sempre ela estava certa. Anos atrás, por exemplo, especialistas estavam convencidos de que a Terra era o centro do universo. E a gente verificou através de Galileu Galilei e de tantos outros que a Terra não é o centro do universo. Não é? O universo não tem centro, pelo menos o homem não conhece o centro do universo. O Sol, ele é o centro do nosso sistema, mas não do universo, nem muito menos a Terra. Vocês entenderam? E a Bíblia nunca também disse isso. Então, portanto, nem sempre a ciência está certa, mas também a Bíblia, utilizada de forma distorcida, é extremamente nociva também. Então, precisa-se ter uma boa ciência e uma boa Bíblia no sentido de um bom conhecimento da Bíblia, o conhecimento exegético, o conhecimento hermenêutico, para que assim se compreenda o sentido do texto, o sentido daquilo que a Bíblia ensina. Que Deus nos abençoe, que eu e você, nós possamos buscar o verdadeiro conhecimento científico e o verdadeiro conhecimento bíblico. Vamos agora à terceira pergunta. Todas as descobertas da ciência foram certas? Assinale a alternativa correta. Letra A. Não. Exemplo foi anos atrás. Por exemplo, especialistas estavam convencidos de que a Terra era o centro do universo. Sim, todas as descobertas da ciência foram acertadas. Qual a alternativa correta? Vamos lá? Correto, a letra A. Não. A exemplo de que nem tudo que a ciência disse estava correto foi que anos atrás se dizia que a Terra era o centro do universo. E nós sabemos que a Terra não é o centro do universo. Vamos ao quarto tópico agora, buscar a excelência. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 31, nos diz: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Olha, quando a gente busca conhecimento, quando a gente busca o dom de Deus, Deus vai apresentar para a gente, diz aí o apóstolo Paulo, um caminho mais excelente, algo mais grandioso, algo mais relevante para a nossa vida. Nesse sentido, os estudantes da arte, da ciência, usam seus talentos para adquirir conhecimento e alcançar excelência em seus estudos. Somos capazes de alcançar o esplendor artístico e fazer avanços científicos, graças ao conhecimento e à habilidade. Mas tudo isso, e verdadeiramente, a excelência é alcançada quando nós podemos usar todo esse conhecimento sabiamente. E o princípio da sabedoria é definido em Provérbios capítulo 1, versículo 7, da seguinte forma: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós não podemos dissociar o conhecimento artístico, o conhecimento científico dos princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Pelo temor do Senhor. O temor do Senhor não é ter medo de Deus, não. É respeitar, é amar, é se relacionar com Deus, para que Ele faça da minha e da sua vida uma relevância significativa, para ser uma bênção nesse mundo, uma bênção para você, para a sua família, para a igreja, para a sociedade onde nós estamos inseridos. Vamos agora à quarta pergunta. Qual a verdadeira excelência do conhecimento? Letra A. O princípio da sabedoria é definido como o temor do Senhor. Letra B. Quando buscamos o conhecimento apenas nas universidades. Qual a alternativa correta? É a letra A, que o princípio da sabedoria é definido quando nós tememos ao Senhor. Nós não buscamos o conhecimento apenas na universidade, mas é no Senhor que existe a verdadeira sabedoria. Vamos agora ao quinto tópico da lição, quinto e último tópico da lição: conflitos entre a ciência e a fé, ou entre a fé e a ciência. Jó, capítulo 38, versículo 4, nos diz: onde estavas tu, quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Olha que coisa importante, né? Somos chamados a refletir sobre a terra, a sua criação, sobre a vida,
né, sobre a existência, a natureza eterna de Deus. E o livro de Jó é importante, ele foi escrito por Moisés, e Jó foi um personagem que viveu provavelmente 300 anos ali depois do dilúvio, e ele pôde ver a obra de Deus destruída, os efeitos danosos da destruição desse mundo pós-dilúvio. E isso fez com que Jó fizesse algumas reflexões importantes para que nós que aceitamos o criacionismo possamos entender as obras e as maravilhas de Deus. E nesse sentido, podemos refletir da seguinte forma: as descobertas científicas de hoje nos permitem ver o design inteligente no mundo ao nosso redor. Veja como é importante isso aí. Esse design, esse projetista, Deus, Criador de todas as coisas. Para quem quer vê-lo, esta é uma demonstração inequívoca da mão criativa e criadora de Deus. Deus nos criou e nós viemos das mãos do nosso Deus. Portanto, a filosofia atual, imposta pelos próprios cientistas, exclui completamente a existência de Deus muitas vezes. Por essa razão, eles preferem acreditar em uma chance caprichosa que executa obras-primas. Nós não somos obras do acaso e nós respeitamos a ciência é importante e relevante, mas nós não podemos aceitar uma ciência negacionista, uma ciência que estuda Deus, porque os grandes cientistas deste mundo, como o próprio Sir Isaac Newton, Pasteur e tantos outros, esses homens acreditavam em Deus, eles souberam completar a ciência e a fé. A ciência e a fé para eles estavam de mãos dadas, estavam juntas. Nós não podemos negar a existência de Deus. Quanto mais se nega a existência de Deus nesse mundo, nas escolas, nas faculdades, o mundo está cada vez pior. As pessoas estão cada vez mais infelizes, angustiadas. Aqui no Brasil, 80% das pessoas sofrem da síndrome do pensamento acelerado. As pessoas estão sofrendo por antecipação. Meus queridos, nós não somos obras do acaso, nós somos obra das mãos do nosso Deus, do nosso Criador e do nosso mantenedor. Vamos agora à pergunta número 5. Quando se enxerga a verdadeira ciência com os olhos da fé, o que é que acontece? Assinale a alternativa correta. Letra A. Não existe demonstração da mão criativa de Deus. Letra B. É uma demonstração inequívoca da mão criativa de Deus. Qual a alternativa correta? Exatamente a letra B. Quando nós enxergamos a verdadeira ciência com os olhos da fé, ela passa a ser uma demonstração inequívoca da criação ou da obra criativa de Deus. E que Deus nos abençoe. Um abraço. Concluindo a lição de hoje, muito obrigado por participar e dizer que a fé e ciência, elas devem estar juntas para o bem da humanidade, para o nosso bem. A verdadeira fé ela não está dissociada da ciência. A verdadeira ciência não está dissociada da fé. Porque homens, grandes cientistas desse mundo, eles fizeram bem esse casamento perfeito da fé e da ciência, para que os seus projetos, para que a sua boa ciência fosse relevante no mundo. Então eu convoco você para que você estude, você tenha a sua formação acadêmica, artística, mas que você nunca venha dissociar isso da palavra e dos princípios estabelecidos pelo nosso Deus. Um grande abraço, que Deus continue nos abençoando sempre. E neste momento vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao nosso Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais este momento que nós estivemos aqui reunidos para recapitularmos a lição da Escola Sabatina, que falou sobre a ciência e a fé, que nós possamos termos a compreensão de que devem andar junto para o bem da humanidade e não separadas para trazer o mal à história da humanidade. Muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoe o meu amigo e minha amiga que está aí nos assistindo neste momento, em nome de Jesus. Amém.